Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Nós vamos observar, se formos, e não dá para a gente analisar, mas, por exemplo, só a título de informação, a título aqui de curiosidade, por exemplo, do versículo 3, do capítulo 1 aqui de Efésios, até o versículo de número 14, é o maior parágrafo, talvez você não tenha notado, mas aqui nós temos o maior parágrafo de toda a Bíblia. Quer dizer, nós só vamos ter um ponto quando chegar ali nos meados do fim do versículo 14. Então, do versículo 3 até o versículo de número 14, não vai ter nenhuma pontuação, todo esse período. O que significa dizer? Parece que Paulo estava recebendo uma revelação tão maravilhosa. O conteúdo que ele tinha para falar era tão importante, que não poderia haver uma pausa, não poderia haver uma vírgula, não havia poder ter um ponto final. Ele estava entregando, parece que era tão maravilhoso, era tão gostoso, aquilo que Paulo estava recebendo de Deus, que ele não ousa interromper, ele não ousa colocar uma vírgula, um parágrafo, ele continua escrevendo nesse espaço de tempo tão longo, e só lá no versículo de número 14 é que ele interrompe, e verdadeiramente as coisas que ele escreve aqui do versículo de número 3 ao versículo de número 14, são coisas extremamente valiosas para a nossa fé, porque ele vai falar de três coisas muito importantes. Ele vai falar da Trindade, ele vai falar da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você percebeu, do versículo de número 3 ao 14, na verdade é um cântico de louvor. Se você for observar, no final ali tem três estrofes. A primeira estrofe termina no verso 6, a segunda estrofe termina no verso 12 e a terceira estrofe termina no verso de número 14. No verso 6 ela vai terminar assim: para a glória do seu nome, e ela vai se repetir agora no verso de número 2 dizendo: para a glória do seu nome, e agora no versículo 14 vai repetir mais uma vez, como que sendo uma light word, como que sendo um refrão dizendo: para a glória do seu nome. Ou seja, ele está falando ali da Trindade. Do verso 3 ao versículo de número 6 ele vai falar da pessoa de Jesus, da graça salvadora de Jesus, e vai dizer que todas as coisas é para a glória do seu nome. Agora do verso de número 6 agora até o verso de número 12 ele vai falar da pessoa de Deus e vai dizer que tudo deve ser para a glória do seu nome. E por último, ele vai enfatizar para a glória do seu nome quem? Do Espírito Santo. Então ele fala aqui da divindade, ele fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não há uma interrupção, porque ele não pode parar. É muito importante aquilo que ele tem para revelar, ou que Deus está o revelando, e que ele precisa transmitir aos colossenses a respeito da divindade, a respeito da pessoa divina de Cristo, a respeito da pessoa de Yahvé, a respeito da pessoa divina do Espírito Santo. Era tão importante que ele não ousava cessar e colocar um ponto ou vírgula. Ficou o maior parágrafo da Bíblia. No versículo de número 15, aqui já finalizando esse comentário aqui de Efésios, nós vamos observar que Paulo ele vai começar agora falando das orações que ele faz em favor dos santos. Percebam que aqui tem algo bastante interessante para nós analisarmos sobre a questão de oração. Paulo agora ele vai falar algo muito importante, e todas as vezes, se você for observar na Bíblia Sagrada, nas epístolas paulinas, os momentos, o clímax,
o ápice, o momento mais alto dos ensinamentos de Paulo consistiu nas horas em que ele esteve apresentando uma oração em favor da igreja. Isto é algo revelador, porque vai acontecer a mesma coisa aqui também em Colossenses, no capítulo de número 3, o verso 14 e o versículo de número 21. Isto vai se repetir também, um grande ensinamento de Paulo, o ápice do seu ensinamento agora também em Colossenses, no capítulo de número 1, dos versos 9 a 11, vai se repetir também algo maravilhoso, um grande ensinamento de Paulo, o ápice dos seus ensinamentos também, agora em Colossenses, no capítulo 1, do versículo de número 11 ao versículo 9 ao versículo de número 12, Filipenses também 1, e o versículo de número 9 ao versículo de número 11, e assim sucessivamente. Nos momentos em que Paulo está em oração, são os momentos que acontecem o ápice daquilo que ele tem a transmitir para a igreja. Então é importante nós analisarmos uma coisa aqui, é que quando nós oramos, grandes coisas acontecem, revelação da parte de Deus a nós são entregues. Os maiores avivamentos da história da humanidade partiram em momentos de oração. Os maiores avivamentos na Bíblia foram depois de analisarem e de lerem a Bíblia. Se nós formos analisar as vidas dos profetas, os grandes homens da história tiveram a sua vida mudada, influenciada o seu ministério, mais quando eles estavam de joelho do que quando eles estavam em qualquer uma outra função. Com Paulo também não fora diferente. Quando ele ora, ele recebe as maiores revelações. É tão verdade que os ápices de seus ensinos se dão nestes momentos que ora aqui nós já acabamos de falar para os amados, queridos, diletos e abençoados irmãos. Nós vemos aqui também, já no capítulo de número 4, não dá para a gente se deter muito tempo, mas uma coisa importante nós analisarmos, depois de todo esse processo aqui, de fundação da igreja na pessoa bendita de Cristo, ele vai apresentar algo que é por demais importante, que ele vai ratificar lá na frente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também daqui a pouquinho, lá no livro de Colossenses, mas no capítulo 4, ele vai estar dizendo mais ou menos assim, e a gente finaliza aqui essa participação a respeito do livro da Epístola de Paulo aos Efésios. Paulo vai escrever dessa maneira: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito no vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que coisa maravilhosa, que revelação extraordinária. Ele vai começar dizendo aqui, o que esses versículos estão querendo dizer? É que a santidade começa quando nós abandonamos as velhas roupas lá do passado, assim como nos diz a palavra de Deus também em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, o verso de número 17, dizendo: pois assim sendo, esquecendo, e ele fala isso, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo agora se fez novo, eis que tudo se fez novo. Ele vai falar a respeito disso, mais especificamente lá em Colossenses. Nós vamos observar que a segunda coisa que o versículo aqui, estes versículos, eles mostram aqui para nós, é que a santidade provoca mudanças espirituais
na vida do homem. Então isso é importante a gente observar. Essa nova atitude, esse novo nascimento, ele vai provocar em nós mudanças espirituais na vida do homem. Quer dizer, ele vai ter o novo pensar, ele vai ter o novo agir, ele vai ter o novo sentir, porque ele agora já é uma nova criatura. Uma outra coisa que aprendemos aqui nesses versos que acabamos de ler é que a santidade gera em nós revestimento, gera em nós um revestimento. E o que é o revestimento? Para vocês entenderem melhor, eu estou vestido aqui com esta camisa, mas por sobre esta minha camisa eu estou revestido com um paletó. Por cima da minha roupa existe uma outra roupa. Então é importante nós nos vestirmos de uma roupa espiritual, uma nova roupagem, porque somos uma nova criatura. Mas além dessa nova roupa, ele nos convida agora, o Espírito Santo, a nos revestirmos, colocar uma outra roupa por cima desta roupa, de tal forma que vamos estar protegidos por esse Espírito que é santo, revestido da glória e da unção e do poder do Senhor. Que coisa maravilhosa, gloriosa. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.